Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no canal Gols e Ideias e hoje trazendo uma forte lamentação. Ceará e Fortaleza caem juntos para a Série B. Pois bem, para podermos refletir um pouco sobre o que foi essa tragédia para o futebol cearense, primeiro vamos pontuar um por um e pensar também nas perspectivas que hão de vir. Se nós começarmos aqui pelo Fortaleza, Fortaleza começou o ano, inclusive no nosso canal, nós temos um vídeo tratando justamente sobre as perspectivas do Fortaleza para este ano, e ali eu já refletia, já pintava uma noção de que o Fortaleza poderia fazer um ano muito espetacular. Um ano que, com as contratações que estavam acontecendo até então, Fortaleza disputando com o Boca Juniors um jogador do seu elenco, trazendo jogadores que já atuaram em Copa do Mundo, como o Davi Luiz, enfim. Então, a estrutura de movimentação que o Fortaleza estava fazendo no mercado era uma estrutura ousada, tentando mesclar a base do time que tinha sido sucesso em 2024, que em 2023 tinha chegado na final da Copa Sul-Americana e que em 2025 estava acrescentando jogadores experientes, jogadores que tinham o conhecimento de grandes finais, de Libertadores, de Champions League, dos principais campeonatos do mundo, mas não deu liga. E quando não dá liga, meus amigos, não tem como insistir. O problema é que se continuou insistindo. O Fortaleza, nós podemos dizer que durante o ano ele perdeu o time. Algo que não tinha acontecido nas temporadas anteriores. Talvez em 2020, mas muito motivado pela saída do técnico Rogério Ceni, que não estava nos planos do Fortaleza. Logicamente que o Fortaleza, que naquele momento teve que fazer uma movimentação de recuperação para poder não cair, tendo sucesso. A diferença é que este ano, o caos que se instaurou no Fortaleza se instaurou desde o começo do ano. Depois de 6 vitórias seguidas no começo da temporada, a derrota no Clássico Rei mexeu com os brios do Fortaleza. Portanto, a partir dali o Fortaleza sequencia uma série de resultados negativos, algo que vai desmotivando, algo que vai desgastando e vai colocando em xeque a estrutura, a estabilidade do elenco. O fato é que Juan Pablo Vojvoda, depois de tantas histórias conquistadas no Tricolor de Aço, acabou se complicando e perdendo a mão do time. O fato é que o time, mais uma vez, foi crucial. E o tempo para demitir o Vojvoda, o tempo para poder trocar a comissão técnica, que já não estava mais correspondendo junto com o elenco, aconteceu tardiamente. E quando aconteceu, buscou-se no mercado alguém para ocupar imediatamente a vaga deixada pelo Juan Pablo Vojvoda. E aí, o treinador que foi escolhido foi o Renato Paiva, que foi muito mais motivado pela vitória que ele tinha obtido contra o PSG na Copa do Mundo de Clubes. Então isso não pode ser parâmetro para poder trazer um treinador para um elenco, para um clube que estava obtendo conquistas nos últimos anos dentro de um projeto magnífico. E aí esse projeto começa a desandar ainda mais. E aí, tardiamente de novo, a perda do time, o Fortaleza contrata o Martim Palermo, que fez um trabalho milagroso com o Tricolor, fazendo com que o Fortaleza chegasse vivo nas últimas rodadas. A queda do Fortaleza, logicamente, levando em consideração as últimas rodadas, não foi pela falta de vontade e disposição do elenco. O grande problema estava na condição do Tricolor de Aço não conseguir, durante o começo, lá no começo do ano, estabelecer um planejamento e executá-lo bem durante o ano de 2025, algo que o Fortaleza conseguiu fazer nos últimos anos. E o resultado é o descenso, o resultado foi o rebaixamento. Portanto, o Fortaleza, que no próximo ano vai jogar a Série B, ele vai ter uma missão totalmente nova, uma missão muito complexa de poder reduzir gastos, de poder reduzir custos, de poder ali trabalhar dentro de uma realidade de Série B. Para quem vinha trabalhando nos últimos 3 anos com orçamentos gigantescos, contratações
que eram, de certa forma, com um nível técnico elevado, vai ter que se adaptar a voltar à realidade de Série B que construiu em 2018. O que resta saber é se o time vai ter força, se a diretoria vai conseguir montar um elenco que seja tão qualificado, que mesmo que não seja qualificado, mas que tenha a vontade, o ímpeto de jogar o campeonato da Série B para poder promover o acesso do Fortaleza. Está tudo em mais amplo mistério. A Série B já se aproxima, se não me engano, mês de março já retoma o Campeonato Brasileiro da segunda divisão, e aí o Fortaleza tem que correr quanto tempo para poder montar o seu elenco. Do outro lado, o Ceará. E o Vozão foi muito mais complicado. Isso porque o Ceará ficou durante toda a Série A fora da zona de rebaixamento, colocando-se até a 12 pontos de distância. O grande problema é que tem situações na nossa vida que, se nós não nos renovarmos, que se nós não nos qualificarmos, que se nós não conseguirmos estabelecer melhorias em nossas vidas profissionais, como um curso, como um acréscimo de um curso de extensão, mestrado, um doutorado, enfim, nós vamos perder o tempo das coisas. Foi o que aconteceu com o Ceará. Passou-se o tempo da janela, o Ceará, dentro de uma política de responsabilidade de contratações, não contratou para montar e fortalecer um elenco que, quando fosse necessário haver substituição à altura. Tornou-se perceptível como o Ceará tinha imensas dificuldades com o seu elenco. O Ceará, ele passou a disputar o campeonato da Série A dentro daquelas jogadas, dentro daquelas ações estratégicas, técnicas, feitas de maneira muito exemplar pelo treinador, o Léo Condé, que não tem culpa nenhuma no rebaixamento, pode até ter, como todo mundo tem, mas o fato imediato da queda do Ceará não está atribuído ao treinador. O treinador moveu as peças que possuía dentro da sua condição, aquilo que o clube ofereceu, e fez um trabalho que, de certa forma, o Ceará só caiu na última rodada, só entrou na última rodada. Mesmo que as rodadas anteriores isso já viesse se tornando algo alarmante, mas o treinador conseguiu conduzir muito bem. O fato é que o elenco perdeu o pique. Mas o ponto-chave para esse descenso foi a partida contra o Internacional. Não sabe-se o que aconteceu ali, não sabe-se qual foi a motivação daquele jogo. A derrota foi algo estranho. A derrota ali é inexplicável, porque naquele momento o Ceará tinha uma melhor condição de jogo do que o próprio Internacional, mas acabou perdendo com 1 a menos. Depois da expulsão do Vina, o Ceará perdeu com 1 a menos, e a partir dali decretou-se a crise dos últimos jogos do Ceará, o que culminou com o rebaixamento. Se talvez tivesse ganhado naquele momento, estaria com 45 pontos, 45, foi o que o Vitória fez, e o Ceará tinha um saldo de gol magnífico. Quem teria caído seria o Internacional e o Fortaleza. Mas ainda é um mistério entender o que foi aquele jogo contra o Inter. Até hoje eu estou tentando aqui assimilar o porquê da expulsão do Vina, o porquê do Ceará não ter jogado, não ter se entregado dentro de campo, na oportunidade que tinha a torcida fazendo aquela festa, dando a resposta à fala misógina do treinador do Internacional naquele momento, e o Ceará, ele perde, simplesmente perde. É algo revoltante, é algo que nos impulsiona a criar dúvidas sobre o que foi essa campanha do Ceará. Uma campanha belíssima, uma campanha que até então era digna de pelo menos uma Sul-Americana. O Vozão, que chegou perto de fazer história, o Vozão acabou fazendo história ao reverso. Uma história que poderia ser progressiva, acabou sendo regressiva. Mas aí fica uma última reflexão. Nossos times, eles têm que dimensionar um olhar para uma projeção mais ampla do poder que esses dois clubes possuem. A torcida de Ceará e Fortaleza são torcidas de Série A, torcidas magníficas que fazem festa, que chegam junto, que dão ali o suporte ao clube. Então, a mentalidade provinciana, ela tem que começar a ser desconstruída. Enquanto a rivalidade for a referência, não estou condenando o clássico rei, mas enquanto o Ceará olhar para a Fortaleza, porque coincidentemente, quando o Fortaleza ergueu-se, o Ceará começou a cair.
Quando o Ceará ergueu-se, o Fortaleza começou a cair. Essa interdependência tem que acabar. Olhemos para os clubes grandes do eixo, que têm as suas disputas, as suas condições de rivalidade, de competitividade, mas não se fundamentam um no outro. Às vezes, um time grande de São Paulo cai, o outro vence o Campeonato Brasileiro, do Rio a mesma coisa, enfim. Tem que se olhar para a instituição e perceber, e ver, planejar como essa instituição pode evoluir. Enquanto Ceará e Fortaleza se prenderem a mentalidades provincianas, nós estaremos fadados a ver situações como estas. No mais, é torcer para que o Ceará, que inclusive o Ceará vai entrar num processo de reformulação, de reestruturação, assim como Fortaleza, e como eu tinha dito já num comentário lá no Instagram, o Ceará ele vai ter um pouco mais de dificuldade. Apesar do Fortaleza ter muitos gastos, ter contratos longevos, mas o Fortaleza tem ativos. O Ceará não teve tempo de construir esses ativos, a não ser que seja na base. A não ser que pegue a base e comece a negociar. Mas a questão é que o Ceará não teve tempo de acumular capital, porque era necessário passar pelo menos mais um ano na Série A para poder começar a engatar esse desenvolvimento do fluxo financeiro. Então, olha só o baque, olha só o prejuízo. O Ceará agora vai ter que se reformular com aquilo que tem. Ou seja, torçamos para que os nossos times possam encontrar o mais rápido possível a recuperação que precisam. Curte o nosso vídeo, compartilha, comenta, mesmo nesse momento de tristeza. Estou aí tentando trazer minhas reflexões, trazer as expectativas para o próximo ano, para que os nossos dois clubes possam fazer o oposto. Que a cidade esteja, a essa altura do ano que vem, contagiada pela alegria das duas torcidas vibrando com os acessos de volta ao lugar que merecem. Nossa torcida, as nossas torcidas não merecem isso. Valeu? Curte, segue, compartilha, faz esse canal bombar, faz esse canal fluir, porque aí nós vamos trabalhar futebol com inteligência. Valeu, abraço e até a próxima.